Mércia Alves. Mércia uma poderosa. É uma poderosa, uma companheira aqui do nosso coletivo. Tem no CONIC, Congresso de Iniciação Científica, essa cadeira. Mas não é bem iniciação não, né? Que aqui são todas antigas. Mas olha, ela é aqui do coletivo político profissional do SOS Corpo e é também militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da MB, foi até pouco tempo atrás coordenadora do Fórum de Mulheres, uma das coordenadoras, e vai falar para a gente sobre uma experiência de formação feminista desenvolvida por ela e outras companheiras daqui do SOS com grupos de mulheres populares da região metropolitana de Recife. Boa tarde. Porque eu estava olhando, cada um chegava no papel pequeno, né? Eu sou minúscula. Porque eu não sou uma pessoa do ponto de sistematização, né? Ai, eu disse, bem, vamos ver o que é que vai dar o rumo dessa prosa. Mas eu juro que eu aviso por cima. Eu acho bem legal essa ideia da gente compartilhar nossas experiências, não é? Eu acho que a gente é muito carente de ter espaço de interlocução no campo da pedagogia feminista e da educação popular, sobretudo. E como é bom também a gente estar num lugar em que a gente é companheira também dessa militância feminista, dessa militância política. E aí, esses dias, que essa experiência no campo da formação feminista, ela foi vivenciada por mim, por Rivane, mas ela foi construída pelo coletivo de educadoras aqui do SOS, né, para pensar como é que isso se daria a partir da interlocução com os grupos que estavam envolvidos nesse processo. Eu acho que a primeira coisa de dizer, eu iniciei um processo de formação na condição de educadora em 2013, no momento que eu estava chegando no SOS Corpo, né? Então, e chegando na militância feminista do Fórum de Mulheres de Pernambuco, porque a minha trajetória vinha de uma ação político profissional em organizações mistas do ponto de vista da sua ação política. Então, trabalhei durante 11 anos no campo da luta pelo direito à cidade, no Centro Dom Helder Câmara, no Fórum de Reforma Urbana, mas sempre preocupada com aquela história e nós nesse lugar, né? E nós mulheres nesse lugar. E eu acho que isso foi também uma ponte para chegar num coletivo feminista e desenvolver essa minha ação que estava ali pulsante, como a gente dizia, e eu me descobri também, assim como as mulheres que estavam participando no curso, eu era feminista e nem sabia. Com certeza. Não é? Então eu acho que essa coisa da relação no campo da educação popular é uma ida e vinda. A gente está na condição de educadora, mas a gente aprende muito com os processos pedagógicos. É sobre isso um pouco que eu queria dizer. Essa formação ela foi vivenciada por mim e por Rivane, que está ali de amarelo, companheira Rivane. A gente trocou muito. Viva diva! A gente compartilhou muito como parceiras nesse processo, mas também como parte desse coletivo. E muitas das coisas que eu vou falar aqui está nesse livro, que é o Ciranda Feminista, que sistematizou essa experiência no campo da formação feminista com as mulheres, com os grupos de mulheres. Quem participou é a chamada educandas do processo educativo, mas também a gente e o nosso como educadores. Então eu acho que esse processo aqui, ele foi resultado desse conjunto de reflexões que a gente realizou, né? Então foi um processo que envolveu, a gente deu o nome de Cirandas Feministas de Formação. Aconteceu no ano de 2013 e 2014, envolveu 14 grupos da região metropolitana do Recife, pegando mulheres de São Lourenço, Paulista, Olinda, Igaraçu, Recife, tanto de coletivos que tinham atuação no território, na comunidade, mas também de fóruns de mulheres que tinham atuação no município, como era o caso de Jaboatão, por exemplo, né? E esse processo ele foi muito marcado por um contexto que exigia
um fortalecimento da ação feminista. Então era uma formação que tem intencionalidades, um pouco como que Vera trouxe, né? A gente tinha um objetivo oculto, porque era um projeto que era apoiado pela União Europeia, mas ele estava a serviço da nossa ação estratégica, que era o fortalecimento do movimento de mulheres no estado de Pernambuco, e era uma ação estratégica que dialogava o campo da formação com o campo da ação política, com o campo da visibilidade, da comunicação desse feminismo popular que estava aí pulsando nas comunidades, nos territórios, né? E era também um contexto, porque quando a gente vai falar da nossa experiência, passa um filme, né? É 20 minutos de 2 anos, que aí parece que é logo ali. Mas a gente, voltando à fita, foi um ano de 2013, 2014, em que também teve uma grande pulsação de novos coletivos feministas na cidade, no país, se contrapondo, inclusive, se insurgindo contra várias expressões de uma cultura patriarcal, de um conjunto de violências que estavam no campo da violência de gênero, com estupros corretivos, estupros coletivos e nós. Como é que a gente se fortalece para enfrentar isso? Então eu acho que é importante a gente situar isso como dado de contexto, porque isso também é parte de um pensar e imagir de uma formação que está a serviço da luta, que eu acho que está articulando com muitas coisas que apareceram aqui. Mas era também uma ação no campo formativo, no campo da pedagogia feminista, que dialogava com outras ações, que eu não posso deixar de falar, porque elas alimentaram a formação e foram alimentadas por ele, que foi o processo de acompanhamento aos grupos e aos fóruns de mulheres, como parte dessa ação de fortalecimento. Foi também a ação desenvolvida no campo de realização de que a gente chamou fóruns de diálogos, que eram para discutir a luta por direitos com instâncias de representações de governo, inclusive legislativos, porque muitos dos projetos de enfrentamento à agenda feminista estavam no campo do legislativo. Oficinas comunitárias que as mulheres traziam como temas estratégicos para discutir nos seus territórios, e aí vinha a questão do tema da identidade, de ser mulher, né? Ser mulher jovem, ser mulher negra, ser mulher idosa, né? O que dava unidade, essa unidade, essa singularidade nessa diversidade que é ser mulher, mas também o tema que é gritante na vida cotidiana das mulheres, que é a questão da violência de gênero, né? Então, isso foi algo que impulsionava muito e que teve uma capilaridade maior que os 14 grupos envolvidos, né? E também acho que parte dessa ação ela teve uma repercussão importante, porque ela estava conectada também com a estratégia de comunicação que dizia a respeito como é que as mulheres populares poderiam se apropriar hoje não, há 2 anos, hoje né? Mas se apropriar de um canal de comunicação que era o feminismo que estava pulsando nas redes sociais, com blogs. Como é que você tem isso também como matéria de fortalecimento da sua ação, de mobilização e articulação no seu território, mas de seu território para outros cantos, é aquela coisa, Pernambuco falando para o mundo, né? E a campanha Deixa Eu Dizer O Que Eu Penso Dessa Vida, que foi pensada e estruturada nesse contexto, ela também foi um grande viés para a gente fortalecer a nossa ação no campo do Fórum de Mulheres de Pernambuco, quando a gente realizou várias escutas com as mulheres, tipo, o que é que você pensa dessa vida no que diz respeito à violência, à sexualidade, etc. E essa escuta orientou a nossa ação estratégica no plano do fórum. Então, era uma coisa que saía do campo da formação para a ação de fortalecimento. Eu situo essas interlocuções porque a pedagogia feminista, para mim, ela tem um campo muito vasto. A formação é um campo dela, né? E a gente pode se alimentar e se retroalimentar nesses lugares. Mas eu acho que eu não tenho mais 20 minutos. Vamos embora. Desse processo que vivenciamos de 2013 e 2014, foi um processo que envolveu anualmente 42 mulheres de 14 grupos. Algumas delas vivenciaram essa ciranda de formação feminista,
Então aqui pode, no decorrer do debate, trazer outros elementos, mas eram mulheres, que eu vou falar um pouco do perfil, mulheres que tinham entre 17, 18, 70 anos. E que eram mulheres, em sua maioria, pobres, negras, vivenciando na periferia desses lugares da região metropolitana do Recife, com dificuldades no código de escrita e leitura, mulheres com escolaridade fundamental, ensino médio, e mulheres que tinham um curso universitário. Então a gente tinha um desafio no campo pedagógico, que era como trabalhar a vivência aliado com o conteúdo, em que o próprio processo formativo fosse rico na produção daquele conhecimento que estava ali pulsante, né? Então a gente teve que se utilizar de diversos recursos que iam desde o desenho, da modelagem, a música, a poesia, programa de rádio, rodas de conversa, estudo em grupo, porque a gente evitava o estudo individual, porque a gente sabia que tinha mulheres que tinham dificuldade com a leitura, e esses estudos da leitura dos textos, sínteses de grupo, também ajudava nessa diferença de experiência de quem estava há mais tempo e quem estava chegando no movimento feminista, né? E eu acredito que, eu já estou pulando porque os 20 minutos já foi, né? Eu acho que duas coisas para mim que foram bem fundamentais. O primeiro momento que a gente trabalhou esse curso com 42 mulheres, numa formação processual, num caráter modular, 4 módulos em que a gente trabalhou vivência e identidade, corpo e sexualidade, trabalho, participação política e luta feminista. Permeava esses 4 módulos dois temas que para a gente era fundamental: o tema do cuidado e do autocuidado, como parte de um processo de integração e envolvimento das mulheres com o processo pedagógico. Então a gente vivenciou uma formação em que a gente compartilhava a construção dele também com comissões de trabalho, comissões de relatoria, comissões de cuidado, de saúde, um pouco do que a gente faz nos encontros feministas. Então a gente tentava trazer para a formação, vivenciando isso, para que essa vivência pedagógica também fizesse parte do cotidiano da atuação dos grupos, né? O sentido da nossa formação, né? Uma formação político-feminista desenvolvida pelo SOS, que foi pensada como parte dessa estratégia de fortalecimento do movimento feminista, mas, sobretudo, para fortalecer essa auto-organização e o engajamento no Fórum de Mulheres de Pernambuco, na articulação de mulheres brasileiras, que é o nosso movimento. E, para isso, a gente também conversava o que era a construção de um movimento autônomo, que se diz anticapitalista, antirracista, antipatriarcal e com pouca discussão também anti-lesbofóbico, né? Transfóbico. Isso foi aparecendo, apesar de no grupo também a gente contar com um perfil de mulheres que eram lésbicas, bissexuais, e do ponto de vista da religiosidade, mulheres evangélicas, católicas, professando religiões de matriz africana, mas também sem religião nenhuma. E isso também traz na gente um caldo cultural para travar alguns debates e desfazer alguns preconceitos de que a própria cultura patriarcal nos engessa, né? Não é à toa que a gente nominou o curso como... Esqueci. Não. Era aí que eu chego lá. Mulheres se organizando para desorganizar. E isso era uma alusão a uma das músicas do Chico Science, que era a desorganização do nosso pensamento patriarcal, né? Da nossa condição no mundo, que nos limita, inclusive, a participação política. E pensar esse título foi o primeiro mote da nossa conversa, o que é que ele retratava para o nosso cotidiano, o que é que a gente quer desorganizar na nossa luta, na nossa vida, para reposicionar o nosso lugar no mundo. Claro que isso não se dá no estalo.
mas muito das nossas reflexões resultou modos de convivência diferenciadas. Por exemplo, que no primeiro momento do curso todo mundo chegava e dizia: eu vou ficar contigo no quarto, tá? Eu, tu e ela, porque a gente era do mesmo grupo. A gente tinha dificuldade de se entrosar com as outras. Depois do segundo, terceiro, quarto módulo, aí quem começou a ter afinidade, a mais jovem com as mais velhas, e isso fez uma mistura tão boa que o que era antes um limite se transformou numa convivência intergeracional, né? Então a gente desorganizou também a nossa estada naquele momento de chegar tudo em organizada por grupo do território, né? Então esse desorganizar nos serviu também para a gente repensar que o que mais interessante na vida é essa diversidade. Tá bom. Uma outra coisa também que, passando pelos 4 módulos que construiu a nossa matriz pedagógica e bebendo na fonte da educação popular e na pedagogia feminista e também trazendo como parte de uma leitura do feminismo, como é que a gente se utiliza dessa visão crítica, desse feminismo da transformação, feministas contra o racismo, feministas contra o capital, está na nossa vida concreta, na nossa vida real, né? Então, a todo momento, a gente trabalhava a partir das vidas, das vivências das mulheres, o que não é algo fácil, né? A gente trabalhar em rodas de conversa, rodas de diálogo, a partir do meu lugar no mundo, num primeiro momento em que a gente não se conhece. Do segundo módulo em diante, isso fica mais fácil. Mas no primeiro momento que foi discutir identidade e vivência, depois corpo e sexualidade, a gente conhece nosso corpo, a gente vive, como é que a gente vive nossa sexualidade, e falar sobre isso era um tabu, como eu acho que é um tabu para alguns de nós. Mas a gente foi buscando outros mecanismos da ludicidade, da reflexão que estavam na música, da poesia, que o próprio corpo falava. A ponto de que no outro módulo, uma figura linda de 70 anos chegou belíssimo, cabelo cortado, cuidada de si, que ela disse: eu vi a minha xoxota. Pela primeira vez eu vi e gostei. Então, eu acho que parece que é algo simples, mas não é, porque era uma mulher que trazia na sua marca diária, na sua vivência, uma violência na sua relação de companheirismo. E ela disse: a melhor coisa que eu fiz foi me largar daquele traste. Então eram coisas do cotidiano em que a gente refletia o que é que o feminismo traz para agregar nessa leitura da gente, dessa vivência do mundo real, né? Eu vou passar para os desafios, porque como vocês viram, né, eu escrevi muito. Argentina, Chame, pode depois me ajudar um pouco, né, nessa vivência nossa que a gente teve juntas. Eu acho que a gente teve muitos desafios no campo da condição de educadora, porque é tudo ao mesmo tempo agora. Então você está preparando formação, mas você está na construção do movimento, você está escrevendo artigo. A vida é assim. Mas isso também pulsa quando a gente está pensando na formação, porque você constrói uma formação dialogando com o mundo do real, como disse Vera. Então, do ponto de vista político-pedagógico, eu até brinquei, quando eu estava escrevendo, eu disse: tempo. Faça uma coisa. A gente... o tempo, ele não cabia no conjunto de reflexões que adivinham dos temas de corpo, sexualidade, de nosso trabalho sustenta o mundo, aquilo que a Cláudia trouxe ontem, quando a gente faz o relógio do tempo e a gente não tem tempo para a gente, tem tempo para os outros. A questão da violência, que é para além do meu cotidiano, mas é do cotidiano de nós outras, né? Então, muito disso a gente compartilhando, né? Então, isso suscitava questões que todo mundo dizia, ao final, ninguém estava satisfeita com os 3 dias de formação, que era sexta, sábado e domingo. E era uma formação que a gente ia bem para longe para evitar se preocupar com
o nosso cotidiano, mas o cotidiano estava lá e a gente também teve que dar conta disso. Sobretudo, como liberar o tempo das mulheres para ficar mergulhada numa formação. Quem é que ia cuidar dos filhos? A gente teve que pensar numa rede de cuidado e de acolhimento para isso, inclusive subsidiada coletivamente para que isso acontecesse. Então o tempo era o tempo do possível, mas foi também o tempo da possibilidade de jogar para um momento fora daquela formação discussões como violência e a criminalização do aborto em razão da conjuntura, como a gente vai pensar estrategicamente sobre isso. Do ponto de vista do desafio metodológico, aquilo que eu falei, né? Como trabalhar vivências e conteúdos considerando essa escolarização que é tão diversa e com dificuldades reais, né? Dificuldades não é dificuldade de compreensão do que o feminino está me trazendo, mas de dificuldade de ler o texto, de interpretar sobre ele e a gente construir estratégia para fazer isso. E também diminuir as ansiedades de pessoas que estavam na academia, que tinham uma leitura e que tiveram que exercer a pedagogia de fato, de chegar junto das mulheres que estavam chegando naquela formação naquele momento e ser solidária no processo educativo, né? Então, as insígnias, o pessoal é político, meu corpo, meu primeiro território, nosso trabalho sustenta o mundo, teve concretude nessa reflexão. E um outro desafio é o desafio da cultura no campo educativo, dessa educação escolar, e a gente vivenciando uma educação não formal. Não formal do ponto de vista que ela está fora da institucionalidade escolar. Então as pessoas chegavam com aquela ideia da capacitação, de caderno de texto, da professora que dá aula. Eu disse, não é nada disso que a gente vai fazer aqui. Eu e Rivânia, quando chegava, sala em ciclo, o símbolo do feminismo no meio, papel, giz de cera. O que a gente vai fazer? A gente vai traduzir aquilo que a gente vive de outra forma, né? E acho que isso foi bem acertado. A gente vivencia do ponto de vista das organizações ainda uma cultura da capacitação e público beneficiário. No campo do movimento feminista a gente já avançou muito nisso, porque a formação ela tem um caráter processual e tem uma ação de fortalecimento para o movimento, né? Ela está a serviço de aquilo do objetivo oculto e trabalhar com a perspectiva construtivista, coletiva, que o saber ele existe, ele só está secundarizado por essa visão de cartesiana, né, de caixinha. Isso também foi importante, porque aquilo que eu penso também tem uma sabedoria. E, por fim, o campo da cultura heteronormativa. A gente parte do princípio que todas as mulheres que estavam naquela sala eram mulheres héteros, que eram mães, papai, mamãe e filhinho. E a gente ter vivenciado no mesmo espaço, com diferentes idades, a vida e a vivência das mulheres bissexuais e lésbicas, que trouxeram, inclusive, para dentro da roda. Nós somos mulheres, é a nossa situação comum, mas a gente tem singularidades e particularidades. Daí a interseccionalidade de pensar a cada momento, nesses 4 módulos, a relação de raça, classe e gênero. E pronto. Vou deixar por aqui para as companheiras completarem, para não explodir o tempo. Obrigada. Obrigada, Messinha. Isso aí, companheiras. Então, com destaque aí para 2 questões. Estou gostando desse negócio. Queria destacar uma ideia de trabalhar a partir da vivência, mas potencializando isso com uma diversidade de recursos pedagógicos. Na fala de Messi, ela citou assim, rapidamente um conjunto de recursos pedagógicos. Eu passei a mão no tempo, já que ele passou tanta mão em mim. Mas foi importante, né, essa diversidade de recursos para ver como é possível trabalhar. E a outra coisa que eu queria destacar é o lugar da formação no fortalecimento do movimento, né? Uma formação que tem um objetivo oculto, como diz Vera.